Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: perceba. Não, diga para ela, perceba. Você já tem. Aleluia. Dê o seu aplauso ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O tema que nós vamos ministrar nesta manhã é: temos um pastor. Diga comigo: temos um pastor. Cutuca alguém aí e diga assim: você tem um pastor. Eu estava estudando para preparar a ministração em si, e desde o primeiro dia Deus havia falado esse texto. Mas sabe como a gente é teimoso, né? A gente vai procurando outras coisas e não fluía nada. E eu falei: não, Deus, eu entendi, né? Nós vamos ler o Salmo de número 23. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse salmo tão especial, né? A qual é o nosso ano, né? O nosso ano profético, o ano da bondade do Senhor. Então vamos ler. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Esse salmo é o salmo do nosso ano profético, o ano da bondade do Senhor. E como, irmãos, a Bíblia, ela é viva, porque nós podemos, como nós estamos fazendo, ler esse salmo este ano inteiro de 2023, mas vai chegar 2024 e ainda haverá segredo nele. Vai chegar 2025 e haverá ainda segredos nesse salmo. E nesta manhã eu quero poder nos aprofundar um pouco mais, né, no significado e na profundidade do texto do Salmo 23. Hoje Deus quer trazer profundidade sobre o conceito do primeiro versículo. Eu não vou conseguir aqui trabalhar todos os 6 versículos, mas eu quero reforçar e fixar o primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará, ou em outras traduções, de nada tenho falta. Esse texto, ele vai trazer uma afirmação do salmista de que nós temos um pastor, e nós não estamos perdidos. Às vezes nós caminhamos, frequentamos a igreja, voltamos várias vezes para o templo, e acabamos que não conseguimos compreender o que é ter um pastor. E de início eu estou falando do primeiro pastor, do supremo pastor, que é Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que no decorrer da nossa vida, na nossa caminhada, nós não estamos perdidos, nem abandonados, muito menos esquecidos ou solitários. Quantos de nós, e eu já passei por isso, quantos de nós já se sentiu solitário? Levante suas mãos. Agora, por que nós nos sentimos solitários? Porque faltou alguém de carne e osso? Nós nos sentimos solitários porque nós não conseguimos trazer a realidade do pastor que temos. Porque o nosso pastor nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele nos prometeu nos amparar e não nos desamparar. Então nós nos sentimos perdidos, não por causa dele, mas por causa de nós.
porque a gente não entende, nós não entendemos a dinâmica de quem é esse pastor. Ainda que possamos nos sentir sozinhos, abandonados, esquecidos, solitários, nós não estamos. Nós, em nenhum momento da história da nossa vida, nós estamos solitários, ainda que sentimos. Você não pode e não deve viver pelo que você sente. E como a gente vive? Hoje eu não estou me sentindo bem, eu não vou para o culto. Hoje eu não estou me sentindo bem, eu não vou para a live. Não, hoje eu não estou me sentindo legal, hoje o meu dia, não. Nós temos que parar de caminhar e de viver pelo que sentimos. Porque a Bíblia vai nos afirmar que o justo não vive pelas suas emoções. Você é justo? Sim ou não? Pastor, pegou difícil agora. A Bíblia diz que nós somos justos. Porque Jesus fala que se a nossa justiça não superar a justiça do fariseu, nós estamos em pecado, estamos errando. Então Deus nos fez justos, então nós estamos no lugar de justo. Então o justo viverá pela fé e não é pelos seus sentimentos. Não é pelo que sentimos, não. Hoje eu amanheci deprê. Hoje eu amanheci meio tristinho. Não. Ainda que você levante pela manhã e se sinta, talvez não tão bem, procure o pastor. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim: procure o pastor. Mas diga com vontade, vocês estão acordados aí? Diga: procure o pastor. Nós às vezes, irmãos, amanhecemos cabisbaixos, angustiados, desesperados. Sabe o que a gente faz? A gente começa a reclamar o mundo afora. E a gente começa a declarar como vai ser o nosso dia. Meu dia vai ser uma porcaria hoje. Porque hoje não está prestando nada. Hoje eu já acordei, acordei com o pé descalço. Dormi descoberto. Não, irmãos. Você acordou triste, você acordou angustiado, você acordou sentindo solitário, vai falar com o seu pastor. Vai falar com o seu pastor e diz: pastor, meu pastor, hoje não está bom para mim não, manda coisa boa daí para mim. E o seu pastor vai trazer provisão do que está te faltando. Então você não pode viver pelos seus sentimentos, você precisa viver pela fé. Hebreus 10:38 vai dizer: mas o justo viverá pela fé, e se ele, olha só, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo que se a gente não viver pela fé, a gente se tornarmos meros humanos e viver pela nossa humanidade, a alma dele não terá prazer em nós. É preciso viver pela fé. É preciso acreditar no amanhã. Quantos de nós, hoje, se eu chamar aqui à frente e perguntar qual é o seu maior sonho, você não vai saber me falar. Se eu perguntar para você, eu te chamar e falar assim: hoje pela autoridade de Cristo Jesus, eu vou realizar o teu sonho. Qual é o seu maior sonho? Você se perderia. Por quê? Porque está faltando o reconhecer do pastor. Quando nós reconhecemos que temos um pastor, nós entendemos que temos um futuro. Porque nós temos cuidado, nós não estamos só, e temos também a revelação. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Sonho é esperar. Como é que você está vivendo, irmão? Você está vivendo por viver? Pastor, os dias estão passando e está aí. Esse é o seu problema.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando acontecer? Eu estou esperando acontecer algo poderoso na minha vida, Márcio. Eu estou assim, só esperando a hora de Deus falar assim, ó, já! Porque eu estou com meu pé já na linha de início, só esperando Ele falar, pode decolar. Porque eu estou esperando, existe fé. E aí ele continua dizendo, é a prova e a prova das coisas que não se vê. Não é algo que você está contemplando agora, por isso que é sonho, é futuro. Ô Jéssica, desculpa Jéssica. A Jéssica falou, pastor, fica quietinho lá. Ai, Jesus. Deus quer falar sobre o seu sonho hoje. Ele é pai, Ele é pastor, Ele quer realizar o seu sonho. Você não pode mais viver por nada, irmãos. Você está vivendo para quê? Para quê? Os seus dias estão sendo contados por quê? E para quem? E por quem? Não dá, não dá. Não queira, escute, olha aqui para mim. Não queira viver para nada. Porque você tem um futuro, amém? E este futuro não é apenas denominado por você. A Bíblia vai dizer, através do salmista, que lá o uniforme Ele já escreveu ao seu respeito. Você sabe o que Deus te escreveu sobre você? Sabe? Está faltando contato com o pastor, porque é o pastor que vai te falar o que ele escreveu. Você quer saber o que ele escreveu? Busque o pastor. Amanheça o dia falando com o pastor. Diga para ele, conta o meu dia, quais os meus passos hoje, Senhor? Para onde eu irei hoje, Senhor? O que eu vou fazer hoje, Senhor? Não dá para viver por nada mais, irmãos. Aquela canção de deixa a vida me levar, a vida leva eu, já foi. Nem toca mais nos hits do mundo. E você continua vivendo nela. Não. Quem está te levando para o futuro é o pastor. Oh Jesus. A fé não é baseada naquilo que você sente. Eu estou sentindo, pastor, que vai dar errado. Ora que vai dar tudo certo. Porque se eu vivesse pelo que eu sentisse, eu estava no buraco. Porque muitas dificuldades já assolaram a minha vida. E muitas das vezes, por sentir que não estava bom, eu dizia para o Senhor, não, eu vou parar por aqui, eu vou deixar aqui. Não me deixa aqui. E o Senhor me convidava a ouvir o que Ele tinha para falar. E quando Ele falava, sabe o que eu dizia? Mas como que o Senhor ainda pode, Alexandre, acreditar? Como que o Senhor ainda pode realizar? Porque Ele é pastor. Hoje nós vamos aprender o cerne do pastor, o segredo do pastor. O porquê que a Bíblia vai dizer que Jesus, sendo rei, sendo príncipe, mas também Ele é pastor. A fé não é baseada naquilo que sentimos, mas naquilo que vemos. Mas no que decidimos esperar. O que você decidiu, melhor dizendo, esperar em quê? Num diagnóstico médico? Foi isso? O médico falou que você está dodói, que você tem um problema, que você vai morrer. Aí você fala para ele, não doutor, isso aí eu já sei, que um dia eu vou morrer, eu sei. Porque eu espero é na cura, eu espero é no milagre, eu espero é na movimentação do meu Deus. A gente está esperando das coisas deste mundo, irmãos. A sociedade, o mundo, o tempo tem falado tantas coisas para nós. E nós temos aceitado a palavra do mundo e rejeitado a palavra do pastor. Só que para as coisas fluírem, acontecer na minha e na sua vida, é necessário acreditar, esperar, enxergar.
Muitos milagres que eu vivenciei, eu até falei, mas Deus, como o Senhor vai fazer? Ele falou, não importa como, só enxergue já feito. A fé significa que você vai esperar naquilo que você acredita. E quem, já disse, né? Quem que é esse pastor? Eu vou fazer uma pergunta, nós vamos ensaiar aqui agora, tá bom? Eu vou perguntar assim, quem é esse pastor? E vocês vão gritar bem forte, Jesus, tá bom? Estamos ensaiados? Vamos ver se vocês comeram hoje, jabá e feijoada. Ainda não, né? Mais tarde. Vamos lá. Quem é esse pastor? Jesus. Não, a gente pode melhorar, não pode não? Quem é esse pastor? Jesus. Quem é esse pastor? Jesus. Irmão, se Jesus é o pastor, o negócio vai ser bom, não vai não? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançares a incorruptível coroa de glória. Na NVI, esse sumo pastor significa supremo pastor. Nós temos um supremo. E sabe qual é o significado da palavra supremo? Significa alguém acima de qualquer coisa. Qual que é a sua preocupação? É o trabalho, irmãos? Não se preocupe com o trabalho. Faça a sua parte. E aquele que tem a chave que abre todas as portas, vai abrir as portas. Ah, não, pastor, a minha preocupação não é o trabalho. A minha preocupação é o meu empreendimento. É o seu empreendimento? Então busque o supremo pastor que está acima de toda autoridade, porque ele é mestre em enviar cliente. Ele é mestre em fazer as pessoas querer algo que elas não queriam, só para abençoar os seus filhos. Precisamos entender e buscar o supremo pastor. E quem é esse supremo pastor? Esse pastor é alguém que se dedica. Alguém que se dedica a domesticar a ovelha. Palavra estranha, né, para a gente? Ai, pastor, me domesticar é. Jesus, ele se habilita, ele se dedica em domesticar as suas ovelhas. E o que significa domesticar? Significa amansar. Quantas ovelhas chegam aqui bravas, parecendo um lobo, rapaz, não é não? Chega aqui brava, chupando limão, e aí Jesus vai lá e transforma ela, ela se torna mansa, humilde. Domesticar também significa treinar, também significa ensinar, instruir. E olha só que tremendo, domesticar significa tornar-se educada para o convívio. Sabe qual é o problema da ovelha? Que está dando coice e cabeçada? É que ela não foi domesticada para o convívio ainda. Jesus está começando a pegar ela. Ah, o pastor, não fico perto daquele irmão, não, que aquele irmão é meio ignorante, é que ele falta ser domesticado. Não, pastor, aquele irmão é muito problema. Calma, Jesus vai pegar ele, vai começar a domesticar ele, vai começar a amansar ele, a treinar ele, a ensinar, a instruir ele. Então, domesticar a ovelha significa amansar para o convívio. Outro ponto, né, de dedicação do pastor é alimentar a ovelha. Isso é bom, né, irmãos? Comida, meu Deus do céu. Crente gosta de comer, eu gosto de comer, não? Glória a Jesus, isso é bom. E alimentar a ovelha significa dar alimento. Você está buscando, você tem um pai que te dá. Deus te dá, Ele te dá alimento, Ele te dá provisão e Ele conserva e nutre. O outro ponto que Jesus se dedica como grande pastor é guardar a ovelha, que significa vigiar para defender de outros ou de si própria. Sabe por que de si própria? Porque muitas e muitas vezes somos nós que nos colocamos em risco. Quantas vezes você já se colocou em risco? E se Jeová não fosse lá com seu cajado para te puxar, você caía em ribanceira abaixo. Então Deus tem esse poder de guardar, né, esse papel, esse dever de guardar, que é proteger, preservar, tomar conta e zelar. Outro ponto que esse pastor tem um dever é o dever de cuidar, que é diferente, irmãos. Guardar é diferente de cuidar.
Cuidar é trazer para perto. Quão perto você está do grande pastor nesta manhã? Se nós fôssemos aqui calcular em distância, quantos metros ou quantos quilômetros você estaria longe do seu pastor? Será que ele precisaria deixar as 99 no aprisco para ir atrás de você, porque são quilômetros de distância que você está dele? Você até se diz cristão, você até é um frequentador de igreja, mas essa coisa de comunhão, de relacionamento, pastor, é complicado para mim. Mas o bom pastor, aleluia, ele deixa as 99 para ir atrás da única ovelha que está a quilômetros de distância. Amém? Então, cuidar significa trazer para perto, ao ponto de sentir o toque do pastor. Você está sentindo o toque de Jesus, irmãos? Você está sentindo o toque desse Deus? Ele está tocando você? Ele está tocando a sua vida? Você está percebendo os toques de Deus para te fortalecer, para te ajudar, para te fazer melhor? Está sentindo os toques de Deus? Você está sentindo ser moldado, como diz Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro que está sendo moldado constantemente? O pastor significa cuidado, estar próximo. Ele se dedica em trazer para perto e tocar nas ovelhas. O pastor de ovelha não é como os outros trabalhadores dos outros animais, que apenas grita, como a gente faz com boi, né? Tange, né? Tange os bois. Não é como cuidar de cavalo, que você tem que estar ali com um chicote, porque cavalo é teimoso. Não. O pastor de ovelha chama. O pastor de ovelha, ele segura, ele gosta de tocar a ovelha. E tocar significa tratar da saúde. Deixa eu olhar para você, olha, abre os seus olhos para mim, deixa eu ver se você está doentinho. Será que você está doentinho? Você está precisando de remédio do céu? Acho que tem umas ovelhas, pastor, que está com muita olheira, está precisando dormir. Passou uma maquiagem aí, mas não escondeu não, minha irmã. Você está doentinho? Oh, Jesus. Você está doentinho? Feriram você? Fala para o pastor aonde está doendo. Fale aonde está doendo. Ele não vai fazer como os médicos do SUS, te deixar na fila esperando, não. Vai não. Ele vai tocar em você. A cura do Senhor vem no toque, irmãos. O remédio certo vem no toque. O pastor toca, e com o toque a cura vem. Ele vai tratar a sua saúde, ele vai velar, significa que ele não vai sair de perto de você. Ele vai ficar pertinho, Luan, de você, para ver se o remédio te curou, para ver se a ferida estancou. Ele vai cuidar de você, ele vai se dedicar, ele vai ocupar-se com você. Não é como muitos pastores que não há tempo, que não tem tempo. O bom pastor tem tempo para você. Você está entendendo isso, irmão? Me conte as suas feridas. Me conte suas feridas. O Senhor vai te tocar nesta manhã, ou melhor, o Senhor já está te tocando nesta manhã, e Ele está te tocando mesmo. Pode chorar, entrega a dor a Ele, entrega a ferida a Ele,
Ele cura as feridas, Ele conhece o caminho do seu coração. Só Ele, irmão, só Ele. Diga comigo, Ele é o bom pastor. Diga, Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. O nosso Deus não é conhecido, irmãos, como imperador. Sabia que há algo confundindo nos dias atuais? Nós como igreja, pastor, eu estou falando da igreja geral, não estou falando de igreja bíblica ágape, eu estou dizendo da igreja do Senhor. Nós estamos confundindo. Os pastores estão se transformando em imperadores. E qual que é o cerne do imperador? O imperador sempre está em busca de poder. O imperador está em busca de poder, indica uma condição de superioridade e alcançada por um rei que promove a expansão do seu território por meio de conflitos militares. Ou seja, o Senhor, o nosso pastor, não é imperador, porque o Senhor não nos tomou, o Senhor não te tomou, o Senhor te atraiu. Você foi atraído, amém? O Senhor disse seu nome. O Senhor disse: Silvia, ô Silvia, Silvia, vem aqui, Silvia. A Silvia olhou para um lado e para o outro e disse: mas aonde, Senhor? Ele disse: ei, aqui, ó. O Senhor me chamou pelo nome, porque o pastor chama a ovelha pelo nome. Ele me atraiu. Uma diferença em tomar, porque tomar significa, irmãos, tirar algo de alguém, apossar-se desse algo, usurpar. Tirar significa isso, tomar significa isso. Atrair significa trazer para si e fazer próximo. O Senhor, escute, olha aqui para mim. Deus não quer te trazer apenas para uma igreja, para um templo. Não, esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é encher apenas o templo. O objetivo de Deus é que esse templo cheio seja atraído por Ele e tenha relacionamento, tenha vivência com Ele, tenha noção de quanto Ele nos ama. Nosso Deus não é imperador, Ele é pastor. Diga, pastor. Nosso Jesus não busca poder, irmãos, porque Ele já tem, Ele não precisa de buscar isso. Olha que tamanha falta de sabedoria dos nossos pastores atuais, buscando poder, buscando riqueza, buscando fama. A igreja não precisa disso, porque nós já temos todo o poder, porque o nosso Jesus tem todo o poder. O nosso Jesus carrega toda a fama. Não existe ninguém mais falado do que o nosso Jesus. O nosso Jesus não caiu no conceito. Passa anos, décadas, séculos, e nós vamos proclamar o nome dele até que ele venha. Ele nunca será esquecido. Nosso Jesus não busca poder, afinal de contas em suas mãos estão todo o poder. Mateus 28 versículo 1 diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que você está preocupado, querido? Fala para mim, o que está incomodando o seu coração? O que está tirando, sabe, a sua paz? O que está tirando o seu sossego? Porque o seu pastor, o seu Deus, o seu Jesus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Efésios capítulo 1, versículo 21 diz: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha só que texto de Efésios, irmãos. O texto de Efésios está dizendo que não aparecerá um nome
tão grande, com tanto poder, do que o nome do nosso pastor, que é Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Aleluia! Quantas vezes você clama por este nome, irmãos? Quantas vezes acontecem situações e a gente fica muito mais desorientado? Não, clame por este nome, grite por este nome. Às vezes a gente não consegue entender os textos bíblicos. Quando a Bíblia fala que Jesus estava a passar e o cego Bartimeu começa a gritar, irmãos, é porque Bartimeu entendia que não eram os discípulos que tinham o seu milagre, não eram os fariseus, não eram os escribas, era Jesus. E por ser Jesus, ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós somos bons em reclamar, irmãos, mas não em clamar. Nós somos bons em ficar: Deus, olha isso aqui, Senhor, olha, está dando problema. Não é isso. Clama dizendo: Senhor, eu clamo, venha ao meu socorro. Eu sei que tu virás, vem, eu preciso do Senhor. Eu me lembro em uma das minhas experiências, eu estava em ponto, irmãos, a desistir, lá no antigo templo, passando por situações extremamente difíceis. E eu fui naquele culto e eu disse: Senhor, se o Senhor não me socorrer hoje, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir permanecer, continuar na caminhada. E ali passou todo o culto. E irmãos, eu me lembro isso com muita clareza. A pastora Adriana estava pregando sobre o vaso na mão do oleiro. E foi o dia que a pastora Adriana trouxe um vaso. Não sei se vocês se lembram. Ela trouxe um vaso, ela quebrou aquele vaso com o martelo em cima do púlpito. Uma pregação poderosa, e eu estava vazio. E eu dizia: Senhor, me socorre. Me socorre, me socorre. Eu estou beirando o abismo. E aí na hora lá dela terminou a ministração, ela chamando as ovelhas da frente, eu falei: eu vou lá. E ela disse: não, Rodrigo, você vai cantar. Eu falei: eu queria ir lá na frente. Eu queria me derramar, pastor Antônio. Eu queria me entregar e falar: eu quero socorro. Eu estou aqui pedindo socorro, SOS. E não, eu fui louvar. E aí toda a igreja veio à frente, os pastores, o pastor Marivaldo, o bispo Paulo e outros pastores estavam ali orando, com imposição de mãos, lá e orando, e esse povo não acabava, a fila não acabava, e o meu coração desesperado para ir lá. Eu não sei se vocês são assim, mas quando Deus fala comigo, eu não vejo a hora do pregador falar: vem aqui para frente. E aí eu aprendi que eu não preciso esperar, pastor Antônio, o pregador pedir, Márcio, para me vir à frente. A frente é livre, quem quiser vir à frente, Jesus está aqui. Você pode vir a hora que você quiser, do começo ao final do culto, porque quem está aqui, que é capaz de colocar a mão sobre você, é a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! E aí eu sei que quando estava para terminar, eu corri, eu larguei o microfone e falei: que outra pessoa canta, não quero nem saber. Eu preciso ser socorrido. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí eu olhei para o pastor Marivaldo, mano. O pastor Marivaldo a pessoa tinha acabado de sair do pastor Marivaldo. E eu falei: eu vou lá. Quando eu corri, entraram na minha frente. Aí tinha uma outra pessoa assim, que estava ocupado, mas saiu a pessoa. Eu já fui lá e ajoelhei, nem vi quem era. Sei que eu ajoelhei e comecei a chorar, dizendo: Senhor, eu preciso de hoje. Irmãos, incrível. Incrível, incrível. Um pastor, quando orar por você, ele pode falar qualquer coisa. Ele pode falar: eu te abençoo, eu apresento, de acordo com a palavra, eu ministro. Não, ele poderia falar qualquer coisa. Mas sabe qual foram as primeiras palavras daquele homem de Deus? Filho meu, hoje eu estou te socorrendo. Irmãos, isso é poderoso demais, porque é o meu pastor que está perto. É o meu pastor que, mesmo eu me sentindo fraco, sozinho, debilitado, ele estava perto. Ele estava sentindo a minha dor, sentindo as minhas aflições. E eu falei: sabe o que, irmãos? Uau! E aí que eu chorei mesmo, Márcio. Aí que eu abri o bocão e meu Deus, o Senhor me escuta mesmo. Meu Deus, porque Ele é o meu pastor. Aleluia, Ele é o meu pastor. O meu pastor. O pastor é conhecido, escute bem. O pastor é conhecido pela proteção que dá às suas ovelhas.
Afinal de contas, o pastor não é chamado apenas para empurrar as ovelhas, não, o pastor é chamado para se arriscar pelas ovelhas. O texto bíblico de Samuel vai nos dizer que Davi, para proteger as ovelhas do seu pai, ele lutou contra o leão e contra ursos. Então, ovelhinha de Jesus, olha aqui para mim. Você está lutando contra os seus ursos? Não é para você lutar. Você está enfrentando os leões? Não é para você enfrentar os leões. Porque existe um pastor que vai enfrentar os leões da sua vida. Existe um pastor que vai enfrentar os ursos que se levantar contra a sua vida. Sabe por quê? Escute. Me fale para mim. Qual é a proteção? Qual é o instinto protetivo da ovelha? Descobre aí. Nenhum. A ovelha é presa fácil. Por isso que nós precisamos de um pastor. Você precisa de um pastor. E claro que primeiramente o supremo pastor. Mas você também precisa de um pastor de carne e osso. Porque senão os ursos vão te alcançar. Os leões vão te alcançar. E você não vai conseguir se proteger. Porque a ovelha não sabe se proteger. O pastor é conhecido pela proteção que dá às suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10:10 enfatiza que o bom pastor está à frente da ovelha. Você está achando que quem está tomando as pedradas é você, irmãos? Você está achando que as afrontas que está acontecendo é você? Não, Deus está na sua frente primeiro, recebendo todas elas. Ele está à frente, Ele está à sua frente. Ele conduz o rebanho e Ele conhece o rebanho. Em Ezequiel capítulo 34 diz que o pastor deve cuidar das ovelhas, resgatar as ovelhas, fortalecer as ovelhas, curar as feridas das ovelhas e alimentar as ovelhas. E isso tudo é bom. Diga comigo, isso é bom. Mas melhor isso, diga, isso é bom. É bom, não é? Ser cuidado, alimentado, fortalecido, resgatado, tudo isso é bom. Saber que o nosso pastor, há nele todo esse cuidado. Porém, esse pastor não quer apenas cuidar e limpar você. Ele não quer apenas preparar você e deixar você essa ovelha saudável e bonita. Tem ovelha bonita aí, gente, ou não? Só o Márcio é bonito, só o Márcio. Você é lindo, mano. Tem ovelha bonita aí, gente? Gente, se você se achar feio, vem aqui em frente, eu quero orar por você agora. No nome de Jesus. Você é obra, imagem e semelhança do Altíssimo. Você é lindo, você é linda na presença de Deus, amém? Claro que alguns Deus trabalhou mais, outros Deus trabalhou menos, mas todos nós somos lindos, amém? Você é mais? Então você é lindo. Agora Deus não quer, pastor Antônio, só cuidar da gente, preparar, deixar saudável e bonito. Não, não. Ele quer te conduzir. Me ajuda a ministrar. Cutuca 2 ou 3 pessoas e diz assim: Ele quer te conduzir. Diga assim: Ele quer te conduzir. E está aqui, irmão, um ponto. Esse ponto de conduzir é o problema. A gente aceita, Márcio, o bom pastor, porque a gente gosta de ser cuidado. Quando o pastor lá se preocupa com a gente, vai na nossa casa, dá remedinho, está ali, está em cima, a gente ama. Nossa, o pastor me ama, me ama. Quando o pastor começa a te conduzir, você fala: não. Não pode só cuidar, só alimentar, só proteger. Será que pode, pastor Amir, só proteger, só cuidar? Não. O pastor precisa te conduzir. Nós queremos comer bastante, né? Não, encher o bucho, meu Deus. Tem umas ovelhas que está bem boa, né? Está fortinha, está nutrida.
Se pegar a fita métrica, Jesus, não vai ficar um nessa igreja aqui. Brincadeira à parte. Então nós gostamos de comer. Nós queremos pular nos campos verdejantes, né? Não. Deus mostra o campo verde, a gente quer pular, quer ficar à vontade. Nós gostamos de nos sentir protegidos. Mas e ser conduzido? Você gosta de ser conduzido, irmãos? Gosta ou não gosta? Pastor, ser conduzido. Aí você diz assim, sabe? Ah, pastor, eu quero ficar aqui mesmo. Essa coisa de ser conduzido, eu quero só ir para a igreja. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai deixar. Porque toda ovelha dele precisa ser conduzida. Porque se você não for conduzida, você não vai alcançar o céu. Se você ficar sozinha, sem alguém para te conduzir, o seu lugar é o abismo. Você vai se perder. E como você não enxerga muito bem, porque a ovelha enxerga apenas 15 centímetros à frente dos seus olhos, então você vai ser presa fácil para os lobos, você será presa fácil para os leões, você será presa fácil para os ursos, você será presa fácil até para o abismo, você vai ficar ali, vai cair facilmente. Deus não irá permitir isso, sabe por quê? Se isso acontecer, nós vamos nos perder. E eu provo isso. Quantas ovelhas disseram assim para mim? Não, pastor, hoje eu não quero ser mais nada não. Eu não quero participar do louvor, eu não quero participar da célula, eu não quero participar de nada, eu quero ficar... E se perdeu. Não, eu não vou mais para as lives não, eu não quero fazer nada. Aí eu perguntei para ela, mas lá na sua casa você ora? Você abre a Bíblia lá e faz um culto de adoração ao Senhor? Você chora lá na sua casa, sente a presença, mas chora aquele choro igual você chora na igreja? Você pula lá na sua casa igual você pula na igreja? Você abraça a Deus como você abraça lá na igreja? Então você vai se perder. Sabe por quê? Quando a gente fica sozinho, a gente é vítima do meio. O que está ao seu redor? Na maioria das vezes, o que está ao nosso redor é o mundo, é o sistema, é a televisão, é as drogas, é as danceterias, é isso. Irmãos, é triste. Esses dias eu estava olhando nas nossas redes sociais e eu vi alguns amigos conhecidos que não estão mais na igreja, não adoram mais o nosso Deus, estão adorando outros deuses. Eu falei, lamentável, porque estão adorando consciente, Márcio. Isso é lamentável. Então você precisa ser conduzido. Não dá para você caminhar sozinho mais. Você quer ser curado? Amém? Você quer ser alcançado pelo Senhor? Você quer mudar de vida, mudar o seu comportamento, ter perspectiva, ter sonho? Você precisa ser conduzido. Só comer, só se alimentar, só ser limpo não vai ser o suficiente. E se isso acontecer, todo o trabalho de cuidar, limpar, sarar, alimentar terá sido em vão. Porque sem ser conduzido nós nos perderemos. Agora tem algo interessante, eu estou finalizando. A Bíblia vai falar que o pastor, isso é tremendo, irmãos, que o pastor, ele tem o papel de governo. Eu falei, uau! O pastor, ele também tem o papel de governo. E olha só, 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, diz assim, e também, aqui está falando de Davi, e também outrora, sendo Saul ainda rei, sobre nós, eras tu o que saía e entravas com Israel, e também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipes sobre Israel. Isaías 44, versículo 28, que digo a Ciro, é o meu pastor. Irmão, Ciro era um governador. Ciro era um governador, e a Bíblia está chamando ele de pastor. Que digo de Ciro, que é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém,
tu serás edificada ao templo, tu serás fundado. E agora tem o último texto, Efésios capítulo 3, versículo 17. Todos aqui já aceitaram Jesus como Salvador? Todos são ovelhas de um único pastor? Tem certeza? Vou perguntar de novo. Ele é o seu pastor? Olha o que diz o texto, Efésios capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé, nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Mas eu quero trabalhar a parte A do texto, que diz: para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Jesus habita aí? Vou perguntar de novo. Jesus habita aí? Tem certeza? Convicção? Eu sabia que você ia dizer isso. Se Jesus habita aí, então Ele precisa governar a sua vida. E aí eu quero perguntar: o que está governando a sua vida? É você que está ditando as regras? Ah, eu não vou mais, pastor. Você está ditando. Ah, eu não faço mais. Você está ditando. Eu já não faço mais o que quero, porque a Bíblia vai dizer que já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí eu vou perguntar de novo: Cristo habita em você? Nesse texto, a palavra habita, lá no original significa deixa eu ver se consigo falar esse negócio, Jesus do céu, katoikeo. Consegue colocar aí, Kleber? Eu acho que eu escrevi aí, se você não conseguir, tudo bem. O texto original lá em Efésios 3, o texto original lá em grego, está escrito, a palavra habite significa o original katoikeo. Consegue falar, irmãos, comigo? Katoikeo. De novo, katoikeo. Essa palavra não é apenas alguém que mora na sua vida, não é apenas alguém que mora na sua casa, mas é alguém que governa a casa. Quando o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, é para que Cristo governe a sua vida. E se Cristo não está governando, existe um grande problema. Você não entendeu quem é o pastor. Você precisa entender que existe um supremo pastor, e que esse pastor governa a sua vida. Aleluia! A palavra vai dizer que é alguém que governa, ou seja, o pastor, alguém que tem a chave. Será que Deus pode mexer em tudo na sua vida? Sim ou não? Ele é o governador do seu coração? É, irmãos? E por que tem espaço para tanto lixo no seu coração ainda? Por que tem espaço para guardar tanta sujeira ainda? Porque se é Ele que governa, é Ele que vai ditar o que você deve guardar ou não. É Ele que vai ditar os caminhos que você precisa andar. Porque existe um governo. Governo significa autoridade. Por que a gente continua relutando, irmãos? E aí não adianta, não, pastor, eu estou vivendo um ano da bondade do Senhor, mas quem que está governando sua vida? Se é você mesmo. Você faz as coisas do seu jeito e você quer que dá certo. Quantas pessoas apegadas ao pecado não saem do pecado? Porque ela está governando a sua vida. Ela não disse ao Senhor, o texto que eu já até ministrei: toma aqui, Senhor, o meu fardo, eu não quero carregar isso mais. Eu quero que o Senhor dite as regras do meu caminho agora. Eu quero que eu acorde e ao amanhecer o Senhor diga para onde eu vou, como eu vou fazer, como eu chegarei ao serviço.
Como eu vou tratar o meu colega de trabalho? Como eu vou tratar o meu patrão? Como eu irei tratar o meu cliente? Eu sei que hoje o dia não está bem, mas nenhum deles tem culpa. Porque Deus é o governo, é o governador da sua vida. Alguém que tem a chave, alguém que é dono da sua casa. Deixe o pastor governar a sua vida. No Salmo 23 percebemos a confiança, irmãos, preste atenção. O Salmo 23 a gente vai ver afirmações. As palavras de Davi ali são afirmações de quem realmente era esse pastor. E como a igreja está desesperada, com maus casamentos. A igreja é desesperada, porque apareceu um problema. A igreja é desesperada, porque houve uma sentença dos médicos. A igreja é desesperada, porque uma empresa mandou embora. Você precisa entender que você tem um pastor, um governo, uma autoridade. O salmista fala da sua confiança no pastor. Ele tinha certeza de que através do pastor, não era através dele, não eram as habilidades dele, não era a sabedoria, o conceito, não, através do pastor não iria lhe faltar nada. Ele seria conduzido aos bons lugares, ele seria protegido, ele seria honrado, haveria relacionamento. Porque o salmista termina o texto e a gente acha que aquele texto significa, que a gente vai virar rato de igreja e habitarei no templo por longos dias. Não. Davi estava falando de relacionamento. Eu o verei todos os dias. Eu contemplarei todos os dias, eu esperarei todos os dias, eu falarei com Ele todos os dias. Era isso que o salmista estava falando. Haveria relacionamento. Esse pastor governava a casa do salmista. Jesus não te chamou para sermos maiores que Ele, sabia que há um equívoco? Quando a gente lê aquele texto que Jesus diz que nós não apenas faríamos as obras que Ele fez, mas faria maior ainda. A gente acha que esse maior ainda seria fazer algo maior que Ele, se tornar maior que Ele. Não é isso. O texto não está afirmando de que nós faríamos coisas para se tornar maior que Jesus, mas Ele está nos afirmando e nos chamamos para sermos maior com Ele e não que Ele. Diga, eu serei. Não, mas diga em fé, irmãos, fique de pé, diga, eu serei maior com Ele, porque Ele é o meu pastor. Deixe Ele governar a sua vida. Nós vamos tocar uma canção, nós vamos adorar o Senhor. E eu tenho convicção no meu coração, porque é o Senhor que diz, é o Senhor que fala. E como profeta desta manhã, eu sei que existem muitos corações que não estão sendo governados pelo Senhor. Eu sei. Mas eu não posso te obrigar. O que eu posso como pastor é pregar a palavra e falar: mude o seu coração. Tira a chave das suas mãos. Sabe por que você tem enfrentado, irmãos, tanta picuinha na sua vida? Porque o governo está nas tuas mãos. O seu comportamento é meramente seu. Você precisa ser alguém melhor. Você precisa deixar Deus te alcançar e mudar a sua vida completamente. Então eu quero te convidar nesta manhã.
para que você receba esse pastor. Mas como nós lemos o texto, talvez você vai me dizer: mas pastor, eu já aceitei Jesus há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, mas ele nunca se tornou governador do seu coração. Eu quero que nesta manhã, em fé e profeticamente, você saia do seu lugar e venha aqui entregando o governo, dizendo: Senhor, está dando tudo errado, porque o governo permaneceu na minha mão, e eu não quero que o governo da minha vida fique nas minhas mãos. Eu quero entregar o governo da minha vida nas suas mãos. Eu quero que o Senhor tenha a chave do meu coração. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. E aí eu garanto para você, eu garanto em fé, profeticamente, eu garanto que tudo que você está vivenciando vai mudar. As crises vão desaparecer. As síndromes do pânico, as síndromes de ansiedade, as crises de ansiedade vão desaparecer. Você está muito preocupado com o seu amanhã, você não está sonhando com o pastor, você está preocupado de como você vai fazer. Faça como o salmista Davi: eu tenho um pastor e nada terei falta. Ele irá me levar por pastos verdejantes, Ele vai me guiar pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ele vai me honrar na presença dos meus inimigos. Ele vai ungir a minha cabeça com óleo, meu cálice irá transbordar, porque a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, e eu terei relacionamento, eu o verei todos os dias da minha vida, até que Ele venha.